Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Mais uma vez estamos aqui, hoje, sexta-feira. Estamos juntos aqui para glorificar a Deus. Vamos cantar o 390. Vamos lá juntos, pegue aí sua harpa, pode pegar o aplicativo aí no celular. Um coração bondoso se custa em obter, ser manso e amoroso e santo em todo ser, manando nova vida do coração da luz. E toda a minha vida será só em Jesus. Quem quer seguir os passos de nosso pai Abraão, do coração os laços, então se quebrarão. Isaac oferecido em cima do altar, Jacó, um grande amigo, Raquel vai enterrar. Se grande é o sacrifício, Isaac no altar se torna em benefício para quem o ofertar, pois vem profunda calma e paz celestial. Também de Deus alcança a zona real. Na cova, Jeremias lamenta grande dor, na escuridão não via o Consolador. Se grande amargura se torna em prazer, vem anjo das alturas, o sonhador a ver. Arão foi castigado por sua rebelião, e triste e humilhado aceita a exaltação. Consagra a tua vida pra Deus melhor honrar, e toda a tua vida precisa te guardar. Acima nuvem densa, o sol sempre a brilhar, promessa mais imensas, não pode a te falhar. Põe plena confiança em quem não pode errar. Jesus já sem tardança em tua dor sarar. Muito bem, Êxodo 22, versos 22 e 23. A nenhuma viúva nem órfã afligireis, se de alguma maneira os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre não as afligireis, né? Nós temos aí as viúvas e os órfãos. E é muito interessante que você se volte para essa temática aqui que nós estaremos tratando. Se qualquer israelita atingisse essas pessoas que elas eram desamparadas, elas viviam dentro do contexto de Israel, mas elas eram desamparadas, e quando você observa por essa expressão que eu estou dizendo, desamparada, você tem aí, em primeiro lugar, almanar é a palavra viúva, que vem do verbo alman, que quer dizer enviuvado, esquecido, abandonado. Então, esse verbo ele já dá uma ideia de que a viúva, ela seria aquela pessoa que não teria quase ninguém ao lado dela, que não teria quase ninguém dando apoio a ela. Talvez não tivesse nem mais filhos, nem ninguém. Então, essa pessoa, nós podemos mostrar um episódio de uma viúva assim, era o caso de Noemi. Noemi, ela figura como essa viúva que morreu o marido, morreu os filhos, e ela não tinha apoio de nada. Então, se alguém tentasse atingir essa pessoa nesse nível, estaria prontamente recebendo o castigo de Deus. Isso nós vamos ver. Então você tem aqui a viúva. Há muitos episódios, quando você vai para 2 Reis capítulo 4, quando você lê o livro de Ruth,
dentre outras passagens bíblicas, as quais fazem alusão a essas pessoas. Depois nós temos aqui o órfão, e atom é procedente de uma raiz não utilizada muito no hebraico, mas quer dizer solitário, quer dizer sem pai, quer dizer sem mãe. O que nós vemos nessas pessoas? Apesar delas não terem apoio, elas não terem um sustento no sentido humano vindo da sua prole, jamais um israelita poderia procurar se valer das fragilidades dessas pessoas para tirar vantagens delas. Ou seja, para com as tais, ninguém poderia usar de esperteza, porque Deus iria trazer juízo. É muito pesado, e eu quero falar isso aqui com os irmãos, há muitas pessoas que se valem da fraqueza do outro, que se vale da fragilidade do outro, que se apropria de uma situação vulnerável na qual a pessoa esteja para tirar vantagem. Quantas pessoas humilham as viúvas ou aquelas velhinhas que estão na porta de um banco ou em um local, aquela pessoa de terceira idade que na verdade às vezes ela pega aqui o dinheiro, não sabe contar corretamente e a pessoa se vale da fragilidade dessas pessoas para tirar vantagens. São os espertos. Só que Deus, ele não tolera quem faz esse tipo de coisa. Aliás, Deus não aceita em momento algum, em qualquer situação, você tirar vantagens em cima dos outros. E eu me lembro disso quando eu olho para Joabe e Abner e Maasa, que também, ou Maasa, como alguns falam, que Davi ia colocá-lo no lugar de Joabe. Joabe, ele matou 2 grandes homens de um modo covarde, traiçoeiro. E Davi diz, ele fez isso porque era melhor que eles. Ou seja, Abner era um grande comandante, mas no momento de fragilidade, ele confiou naquele momento em Joabe e de modo traiçoeiro ele o matou. Da mesma forma, o outro que Davi iria colocá-lo em seu lugar. Quantas pessoas não são assim nesta vida? Tanto na vida, nem comunhão com Deus, quem assim age. Deve se arrepender prontamente, pedir perdão para Deus. Tem pessoas que, quando elas veem que você foi atacado por alguma coisa, quando elas percebem que você está frágil em uma determinada área, elas se valem do seu nome, se valem da sua fraqueza para tirar vantagens, para tirar proveito. Assim agem os Absalões da vida. Vocês sabem que Davi, depois que pecou, ele estava frágil, vulnerável. Absalão aproveita da fragilidade do pai, das fraquezas que ele estava enfrentando para assumir o poder, para ter o poder. Assim procedeu também Adonias. Quando você lê a palavra de Deus em 1 Reis, você vai ver isso claramente lá no capítulo 1. Veja que todas essas pessoas, elas se aproveitam das fragilidades dos outros para tirarem vantagens. Há crentes, não todos, eu estou falando entre aspas, daqueles que se dizem cristãos, que quando sabe que alguém teve um comentário contra ele ou contra ela, é uma pessoa de nome, é uma pessoa de posição, e aquela pessoa está frágil naquele momento, então ela se vale dessa fraqueza para destruir a vida de alguém, para tirar vantagem. Tem deles que até usam aquilo ali para tirar vantagens. Começa a espalhar, você já viu, você... Então, Deus há de trazer vingança contra os que fazem assim. Em especial, vocês estão vendo aqui em atacar órfãos e também viúvas, porque Deus era o pai dessas pessoas. Essas pessoas desassistidas, essas pessoas frágeis, essas pessoas sem proteção, quem procurasse tirar vantagem do órfão e da viúva, iria sofrer a penalidade divina. Estão vendo como isso é pesado? Então nunca se aproveite. Olha a palavra de Deus para você nesta manhã. Nunca se aproveite da situação de fragilidade do outro, da fraqueza do outro. Vocês sabem por que Deus condenou Simeão e Levi? Porque quando você lê o capítulo 34 de Gênesis, de modo covarde,
Eles aceitaram o plano e o pessoal fez assim, os abomina quem procede assim. Então nunca sejam aproveitados dos outros. Não queira viver, eu vou usar uma linguagem aqui bem rústica, atrás de carniça. Tem gente que é assim. Ele anda atrás de boatos e de fatos e de misérias e das desgraças dos outros para sobreviver. Agora pense comigo. Você vai dormir em paz, sabendo que você comprou algo, uma casa, um carro, ou tirou vantagem, se aproveitando da fraqueza do outro, da miséria do outro, da desgraça do outro? Sei não. Deus, ele traz justiça. E aqui nós podemos analisar que ele, vamos ver aí o Salmo 10, verso 14. Deus aqui, queridos irmãos, para com essas pessoas, ele diz que quem as afligisse, quem humilhasse essas pessoas aqui, iria sofrer o castigo divino. E Deus deixa claro, vamos lá. Tu o viste, porque atentas para o trabalho e enfado, para o tomares sob tuas mãos. A ti o pobre se encomenda, tu és auxílio do órfão. Tu és o auxílio do órfão, não é isso? Então, veja agora lá Êxodo 22, 23. Olha o que a Bíblia diz, vamos lá. Se de alguma maneira os afligirdes e eles a mim Se vocês afligirem a eles e eles a mim me clamar, eu certamente ouvirei o seu clamor. Saak é o verbo hebraico. Saak quer dizer gritar, chorar, clamar, pedir por ajuda. Deus está dizendo, na hora que eles clamarem a mim, eu vou levantar em favor deles. Deus é o Deus do órfão, Deus é o Deus da viúva, Deus é o Deus do injustiçado. Então, na hora que essas pessoas, elas clamassem ao Senhor, prontamente Deus as ouviria e seria o defensor delas. Olha como é lindo na Bíblia. Então, nós podemos analisar o seguinte, quando nós atentamos aqui, Deus iria trazer a sua ira, o seu castigo para com essas pessoas. Por quê que Deus iria trazer? Porque Israel sofreu essa mesma experiência. Lá no Egito viveram como órfãos. Lá no Egito eram como se eles fossem uma grande viúva. Então eles passaram por essa mesma experiência. Ora, Deus nos faz, às vezes, passar por tais situações para que nós possamos ajudar e fortalecer os outros. Por que nós não fazemos assim? Por que nós não ajudamos essas pessoas? Vamos ver aí Êxodo 23, 9. Êxodo 23, 9. Também não oprimirás o estrangeiro. Não oprimirás o estrangeiro. Porque vós conheceis o coração do estrangeiro. Olha aí. Pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Está vendo? Vamos ver Deuteronômio 10, 18. 10, Deuteronômio 10, verso 18 e 19. Vamos lá. Que faz justiça ao órfão e à viúva. Que faz justiça ao órfão e à viúva. E ama o estrangeiro. E ama o estrangeiro. Dando-lhe pão e veste. Aí. Deus é quem faz justiça. Não, olha aqui, espertinho, não tire vantagem dessas pessoas. Não se aproveite das fragilidades dessas pessoas, porque Deus vinga. Vamos lá. Já leu o 18, 19 e 18? Só o 18. O 19. Pelo que amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiro. Olha aí. Agora vamos lá para Tiago 1, 27. E a gente vai finalizar. Tiago 1, 27. Vamos lá. Eita Deus, então nós devemos proceder assim, com amor. O irmão que está me ouvindo, a irmã que está me ouvindo, viva a sua vida, meu querido, minha querida, sem se valer das fragilidades, das misérias dos outros. Não vivamos assim. Não queira viver dessa forma. A religião pura e imaculada. Olha aí, a religião pura e imaculada para com Deus, Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas nas suas tribulações. Isso. E guardar-se da corrupção do mundo. Pronto, é uma prática cristã. Visitar o órfão, as viúvas, e viver uma vida de total piedade para com Deus. Vamos ler o Salmo 94, verso 6.
Vamos cuidar dessas pessoas, amá-las. Vamos ver aí como é que diz a palavra. 94:6. Matam a viúva Olha e aí. o estrangeiro. Matam a viúva e o estrangeiro. E ao órfão tiram a vida. E ao órfão tiram A vida. a vida. Deus não quer isso, irmão. Deus não quer. Deus, ele deseja. Eu tenho para cá mais. Deus, ele deseja a nossa alegria, a nossa comunhão, né? Segurar assim, porque